mercado. É especialista em 360, sua atuação na Unipreço é focada em alta performance operacional, e Vinícius combina uma forte capacidade analítica com visão de prática de balcão, sendo hoje uma referência técnica em processos de auditoria e produtividade para o setor farma. E, com isso, né, Vinícius, seja bem-vindo na live. Olá, pessoal, né? Boa noite. E é muito legal porque a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo bacana sobre margem, sobre lucratividade no negócio, principalmente no setor de compras, né, que o Vinícius ele é bem envolvido e traz bastante resultado, né, dentro da rede de farmácia. Então, a gente vai falar sobre rentabilidade, sobre compras, sobre gestão comercial, né? E é uma ideia super simples, de como o dono de farmácia pode ganhar mais dinheiro e o que vender dentro do seu negócio, tá bem? Para isso, a gente preparou algumas perguntas aqui bem estratégicas, né? Para trazer essa discussão. E uma das perguntas, né, que a gente vai entrar agora é sobre margem real e margem ilusória, né? Porque muitas vezes o dono de farmácia, né, Vinícius, ele pode enxergar uma margem e depois, lá no final do mês ou no início do próximo mês, ele diz assim, tá, mas cadê o dinheiro, né? Cadê o resultado? Cadê aquilo que eu investi? Então, na prática, muitos donos acham que estão ganhando dinheiro, mas não estão, né? E quais são os principais erros que fazem a farmácia ter uma margem ilusória e uma sensação de lucro real, Vinícius? Olá, pessoal, boa noite novamente. Prazer aqui, o convite da SPN. Então, vamos lá. Isso daí é um erro muito comum, né? A maioria das farmácias, geralmente, elas acabam fechando e não muitas vezes por falta de faturamento. E muitas vezes por falta de gestão do negócio. E isso está ligado diretamente ao estoque, né? A precificação do negócio e muitas vezes até questão fiscais, de impostos, né? Então, hoje, o que a gente vê a diferença disso daí? O ilusório é muitas vezes quando você está vendendo, acha que está ganhando, e por algum motivo você não está computando na margem de um produto o imposto, né? Isso impacta diretamente e é muito comum para muitos donos de farmácia, principalmente dos independentes, que acabam não tendo um apoio, né, um setor fiscal, e isso passando despercebido. A gente sabe que nos últimos anos aumenta muito a quantidade de produtos hoje que dependem, né, de efeito de fiscal, né, entre crédito e débito. Isso atrapalha muito a precificação. Então, se a pessoa não tiver o controle, ela pode estar vendendo e não estar ganhando, e ela acaba tendo surpresa, né? O estoque, que é o principal ativo da farmácia, geralmente é um dos principais ofensores, né? Então, hoje, para começar a vender, você tem que comprar um estoque, né? E esse é o perigo, né? Muitas vezes você financia ali, junto ao fornecedor, um prazo, e você sabe que aquilo que você está vendendo vai ter um lucro e você tem que pagar aquilo no final. Então, uma boa gestão do estoque, ela também faz com que você, ou melhor, uma má gestão do estoque faz com que você possa estar perdendo dinheiro. Como assim? Comprando demais. Você pode até estar vendendo, mas se você estiver comprando numa quantidade muito acima do que você vende, você vai ter surpresa. Em algum momento, o seu caixa vai apertar. E isso faz com que descontrola tudo. Porque quando aperta, a primeira coisa que o dono de farmácia bloqueia tudo. E esse bloqueia tudo, ele desencadeia uma série de fatores, né? Deixar faltar produtos de giro, que às vezes você não precisava deixar de comprar, pelo contrário, precisaria comprar, mas por conta de compras excessivas e que realmente vai travar o negócio. Então, esses são os principais pontos, né, que podem fazer com que o dono de farmácia ache que está vendendo, mas ele pode não estar lucrando. E o terceiro que eu falo é precificação, né? É muito difícil. O varejo ele tem uma quantidade muito grande de mix. Então, eu conheço donos de farmácia com mix de 3 mil SKUs, até donos de farmácia com 15, 18, 20 mil SKUs. Né? Vamos falar de independente, que para lá entrou no 4 mil, às vezes até 5 mil SKUs ali na média. Como precificar tudo isso? Então, com certeza, se ele não tem uma boa gestão daquilo, se ele não tem um sistema, um RP com que ele controle melhor, ele acaba precificando incorreto. Ou seja, por uma compra que ele acaba fazendo, né, rotineira, onde o preço se altera e você não faz a troca de preço, né, o ajuste de preço, o acompanhamento, e você acaba trabalhando com margens negativas, ou às vezes em produtos que você está ganhando, mas poderia estar ganhando mais, né? Então, faça com que você trabalhe com margens reduzidas, né, menores, e acaba não pagando a operação. Então, você acaba, às vezes, vendendo muito, mas a margem bruta que deixa não paga tudo que tem por trás, né? Os custos fixos e outras situações que você vai ter. Então, isso faz frustrar. Então, é o quê? Ele acha que, pô, eu estou vendendo bastante, mas não estou lucrando. E muitas vezes esses
esses 3 pilares entre estoque, impostos e precificação, aí podem ser os principais ofensores do seu negócio. Não que sejam os únicos, mas eles geralmente, principalmente de estoque, é o que mais atrapalha o dono de farmácia. Uau, legal. Então já começamos bem aí, né, gente? Eu acho que é um assunto bem interessante e importante para quem é dono de farmácia, né? Principalmente porque não enxerga o que tem por trás, né? Porque não é só colocar o preço, né, Vini? Tem que entender um pouquinho de tributos, tem que entender um pouquinho da precificação, do mercado também, como é que está se movimentando. Então, bacana. Aí, Vini, eu venho para uma outra pergunta, né? Já que você falou em precificação, né? Precificação estratégica, né? Assim, como é que eu faço para definir preço, né? Um preço correto em farmácias pequenas, sem perder competitividade, que é a nossa segunda pergunta aqui, principalmente em marca, genérico e produtos de perfumaria. Ah, legal. Quando a gente fala dessas 3 questões, vamos falar em marca, né? Hoje a gente está falando com todo mundo de farmácia aí, o marca a gente pode separar em 2 níveis, né? Então a gente pode falar do produto, o ético, né? O de propaganda médica, que a gente trata ele muito como marca, a gente aqui chama ele de RX promovido, que são os produtos tarjados, e também os MIP marca, que a gente elenca aqueles produtos de marca forte, por exemplo, um Dorflex, uma Neutrogena, geralmente os líderes da categoria, né, o primeiro que saiu. São os produtos que às vezes têm uma margem reduzida, né. Então, eu divido em 2 situações, né. Nesse caso, entre as marcas, os MIP marcas, ele não é uma categoria muito grande. E por incrível que pareça, são em torno de 120, 125 SKUs para você ter um mix bem completo, por exemplo, de MIP marca, que são os ATCs, os MIPs, tá? Essa categoria do Dorflex. Mas quando você faz um 80-20 dessa categoria, ela depende de poucos itens, né? 15, 20 itens, ela faz 80% do volume, isso quando você olha para o mercado. Então, o que isso explica? Quais são os produtos que você tem que mapear? Então, quando eu falo de MIP marca, você consegue, de certa forma, mapear quais são os poucos produtos que formam a imagem, né, que você tem que ter um preço competitivo, então aqueles produtos você já pode separar eles dentro do sistema, do RP, ou de alguma forma, para que você faça uma cotação, né, defina a periodicidade de pesquisa e comece a trabalhar eles. São produtos mais importantes, são aqueles que o consumidor conhece o preço. Quando você vai para os produtos tarjados, os éticos, os propagandas médicas, a gente geralmente olha muito para o desconto, né? O medicamento, nesse caso, a gente olha para o desconto. A gente tem muita faixa lá, até 30% de desconto, 25%, então a gente limita por isso. Começa por aí. Você fazer uma amostragem, uma pesquisa, é muito importante, né? Você conhecer os seus concorrentes. Então, você também tem que conhecer quais são os descontos, ou melhor, até para simplificar, quais são os meus concorrentes. A primeira coisa é definir quem são os meus concorrentes da área que eu atuo, né? O segundo ponto é definir a pesquisa de preço, qual vai ser a frequência. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, ou até mesmo mensal, mas dentro dela você também tem que separar os produtos. Do mesmo jeito que você tem o 80-20 no MIP marca, quais são os produtos rotineiros dentro do ético farma ali, do promovido, que você tem que pesquisar. Você consegue saber quais são os mais vendidos. Outra coisa que a gente gosta de fazer muito, abrir isso. Os RX promovidos, eles dependem muito de uso contínuo, uso agudo, né? Quais são os produtos? O uso contínuo, geralmente, é que o consumidor conhece o preço, ele compra com frequência. Quais são os produtos mais vendidos, por exemplo, de uso contínuo? Será que nesses produtos eu não tenho que ter uma precificação um pouco mais agressiva, diferente do resto da linha? Porque não adianta nada você jogar todo mundo no bolo e dar o mesmo desconto. O que vai acontecer? Os produtos que às vezes mais vendidos, você provavelmente vai perder no preço, e os menos vendidos ali você até pode estar dando desconto adicional. Então, você tem que conhecer o seu mix, né, ou mapear bem esse mix e saber aonde dá mais e menos desconto, que é aí que você está definindo a sua estratégia. Então, você diz que, por exemplo, o RX promovido, que é uma marca, né, uma referência, ele é mais sensível a preço. E aí a gente não tem que acompanhar o mercado, cuidar, e aqueles outros. Fala um pouquinho mais sobre isso. A ideia é assim, a gente não consegue ser melhor em tudo, né? Toda farmácia, se ela quiser ser melhor em tudo, ela vai ter a menor margem do mercado e não vai se sustentar. Mas o importante é você saber a estratégia. Então, em cada sessão dessa, quando a gente fala, por exemplo, o MIP marca que eu falei, que são poucos itens, você define quais são os itens que você vai realmente pesquisar preço e vai ter um preço bacana na sua loja para você ter aquela percepção de competitividade, de melhor preço. Quando você vai para o RX promovido, que aí já a gente está falando em muito mais mix, são mais de 4.000 SKUs, mas os que fazem a venda ali em torno de 1.300, 1.800 SKUs, é você definir desse mix quais são os produtos mais vendidos. Mas antes disso eu falo, separe entre contínuos e não contínuos. Dentro dos contínuos, quem são aqueles que você não pode perder no preço, porque ele garante a rotatividade do cliente na sua loja.
Mas do contrário, que são esses produtos que você vai dar mais desconto, porque são aqueles do mundo. Qual é a lista de produtos que você pode ter um desconto um pouco menor, mas que ele compõe a margem do produto? Então, dentro daquela categoria, embora ela tenha uma margem mais reduzida, todo mundo sabe, mas eu vou ter aqueles mais, que às vezes, muitas vezes, alguns pode ser que tenham uma margem de 5%, muito próximo de zero, mas que garantem a rotatividade daquele consumidor da loja, do mesmo jeito que você vai dividir essa conta com os produtos que não precisam de dar tanto desconto. Isso falando de RX promovido. Aí você falou, por exemplo, de genérico. Isso. Aí você separa os genéricos também. Os genéricos são uma categoria que ele tem uma margem diferente, né? Ele geralmente são produtos de uma boa margem para o negócio, porém, dentro dele, você também vai ter os produtos com menos margem e com maior giro. E muitas vezes de uso contínuo. Então é importante também no genérico, agora falando um pouco mais de genérico, você também quebrar isso. Quais são os genéricos de uso contínuo no meu negócio? Quais são os de uso agudo? Mas quais daqueles contínuos eu sei que eu tenho que trabalhar com preço de mercado? Né? Vamos falar aqui, talvez um clopidogrel, né? Estou hipotético, mas é um produto de alto giro, tem uma percepção de preço, né? O consumidor compra sempre. Qual é o preço do clopidogrel? Eu tenho preço competitivo? E aí a pergunta é, qual é a periodicidade que eu pesquiso esse produto? Porque no varejo que a gente está, ele é muito dinâmico, ele altera preço a todo momento, o concorrente muda. Então, você tem que saber quais são os produtos, mapear, que você tem que talvez ter uma pesquisa de preço, talvez a cada 15 dias, desses principais produtos, porque eles vão formar o preço da sua farmácia, a imagem de preço. Talvez o consumidor vai lá e compra um clopidogrel no concorrente por um preço e na sua farmácia está outro, e fala, lá é caro. Sim. Mas então você tem que saber quais produtos. Do contrário, você tem que saber quais são os produtos que você não precisa entrar nessa guerra de preço, que muitas vezes o consumidor não conhece, e que ele vai na farmácia atrás dele e você tem um preço competitivo, mas que vai te deixar mais margem. Então, você tem que criar essa estratégia, e para essa categoria também, você também pode ter, sim, os formadores de imagem, os geradores de tráfego dentro da categoria, né, que você tenha que pesquisar com mais frequência para garantir o consumidor na sua loja. E também quais são os que vão gerar mais lucro para você dentro da categoria. Então, você está dizendo que eu pego, por exemplo, uma categoria, aí dentro dessa categoria eu desmembro ela para ver aqueles caras de margem, aqueles outros que, ou seja, de margem que eu vou ganhar dinheiro, né, enfim, e aqueles mais sensíveis, que são os que têm nome no mercado, que as pessoas procuram, e aí eu tenho que ser competitivo no negócio. Exato. Isso. Todos dão dinheiro. Né? Quando até você falar, aqueles que dão mais margem. Para vender o de maior margem, você tem que ter aquele de percepção de preço que vai fidelizar o seu consumidor dentro da loja. Aquele consumidor que, às vezes, naquele que dá menos margem, se você não tiver o preço, você perde ele dentro da sua loja. E, consequentemente, você perde a cesta de compra dele dos outros produtos. Então, você tem que saber e tem que ter uma estratégia de quais são os produtos que eu tenho que ter, sim, uma margem mais reduzida, porque o mercado está dizendo isso, não é você, não sou eu, é o mercado que diz onde eu atuo, né? E, consequentemente, você saber os produtos que você vai dosar isso daí. É uma balança. Então, você precisa daqueles que formam a imagem do seu negócio, você precisa daqueles que atraem e geram recorrência dele na loja, e você também vai ter o grupo de produtos que vão ser complementares aqui. Isso também no genérico, do mesmo jeito do RX. E, Vini, assim, hoje, né, dentro da Unipreço, dentro da organização, né, dentro da empresa, assim, como é que você enxerga tudo isso muito claro? Precisa ter algo que eu bato o olho e digo, cara, isso aqui precisa estar mais organizado para eu poder chegar em categorias, ou para eu poder chegar nos subgrupos, né, daquelas categorias. Exatamente, principalmente falando de perfumaria, né? Você tem que mapear isso daí, é importantíssimo. Muita gente, eu falo, amigos que é dona de farmácia, pô, mas é muito difícil criar. Mas é criar uma vez. É uma vez que você mapeia, que cria, define uma estratégia, você se torna mais fácil de você gerir. E muitos donos de farmácia, ele fica ali na loucura, como que eu precifico produto a produto, mas muitas vezes essa base ele não cria antes. E é uma vez só. Você criando uma base, o cadastro do novo produto, você só adapta. E você, aí sim, tem que ter uma gestão, um processo que você controla isso daí. Mas você tem que criar essa base. Tá? E até falando um pouquinho mais disso, eu não falei do perfumaria. Perfumaria talvez é o mais complexo do dono de farmácia. O dono de farmácia, ele domina geralmente muito bem o medicamento. Quando ele vai para o não medicamento, que inclusive é importante falar isso, nos últimos 5 anos, a participação de não medicamento ela vem aumentando sobre o total da farmácia. Isso sobre a farmácia de todo o Brasil. Então, é o que? É aumentando a cesta de compra e não ficando dependente só de medicamento. As farmácias vêm ampliando o mix, né? E o medicamento talvez seja até mais difícil quando a gente pensa nisso. Porque o medicamento, você tem várias áreas na farmácia. Né? Você tem higiene pessoal, você tem higiene oral, você tem a linha capilar. E dentro de cada categoria dessa, por incrível que pareça, gente, vocês têm que saber
quais são os formadores de imagem, quais são os geradores de tráfego do negócio, quais são os complementares e quais são os seus geradores de lucro. Que é isso que vai dosar e vai manter a farmácia como um todo competitiva. Por que eu falo isso? Por exemplo, você tem a linha capilar. A linha capilar, você vai ter as marcas que elas vão formar imagem. Uhum. É aquele produto que você vender caro, você não vende, mas você tem que garantir o consumidor atrás dele e formando a percepção de preço baixo. Porque hoje o mercado é assim, o consumidor é muito atento. Quais são os seus geradores de tráfego? Eu sempre cito um exemplo do absorvente. A mulher precisa do absorvente de forma rotineira. Então, os absorventes geralmente são os geradores de tráfego. E dentro daquela categoria, talvez eu tenha até um formador de margem dentro do absorvente. Você quer aquela marca mais forte, né? E ali você dosa a margem. Agora, você pensa isso blocado em todos os locais da farmácia. E por que você precisa disso? Para deixar todos os ambientes da farmácia, ou vamos dizer, um mix quente. Então, você tem consumidor para tudo. Mas qual que é a grande falha, talvez, de muitas farmácias? É não trabalhar dessa forma. Primeiro, ela define markup único, ela define margem única. Ou ela só foca numa categoria para chamar atenção e ela esquece da outra. Porém, o consumidor ele compra tudo. Né? E você pode fidelizar diversos consumidores trabalhando numa área de farmácia. E aí, entrando na margem, você também tem que dosar. Se você aplicar o melhor preço em tudo, sua margem reduz. Não pode passar regra. Exatamente. Se você trabalha esse mix dividindo ele, você vai saber exatamente qual é o item que tem alto giro, margem baixa, mas ele garante a formação de margem do seu negócio. Qual é o produto que tem alto giro e uma margem adequada, né? Mas que ele garante a geração de tráfego dentro da sua loja, o cliente voltando, e, consequentemente, você vai poder trabalhar a sua loja com os produtos normais complemento. Exemplo, Vinícius, shampoo, condicionador. Você vê alguém colocando condicionador na promoção? Só quando está em excesso, porque às vezes o shampoo chama, o condicionador ele complementa, ele vai dosar a margem. É uma forma simples de explicar, mas pensa em todo o seu mix você poder fazer isso. E é isso que muda. E os geradores de lucro. Os geradores de lucro geralmente são produtos pouco conhecidos, mas que você vai trabalhar bem ali na loja. Qual a forma de exposição desse produto? De que forma que ele está exposto? Eu estou trabalhando com a equipe em formato de oferecer esse produto, de mostrar para o consumidor que tem, que é o produto que você vai precisar, às vezes, de um esforço de venda, mas é ele que vai dosar aquele produto que você está chamando o cliente na loja. Sim. E Vini, na Unipreço, assim, quando a gente fala de gerador de lucro, né? Traz algo de referência para nós, uma categoria, uma marca. Não, é ruim citar marca aqui, mas, por exemplo, vamos falar vitamina. Né? A vitamina que hoje a gente utiliza muito, né, que é uma necessidade, o consumidor do Brasil vem aumentando, mas a vitamina geralmente tem uma margem melhor, e ela agrega no ticket também. Então, é algo que o consumidor está apto a comprar, e geralmente as vitaminas têm uma boa margem. Mas nós falando de perfumaria, por exemplo, vamos pegar uma marca conhecida. Você tem uma marca de escova dental conhecida, você tem que trabalhar o preço competitivo. Então, se você não tiver o preço competitivo, você não vai vender. Se você não vai vender, tem duas situações. O cliente ainda pode olhar e falar assim, lá é caro. Uhum. E isso pode estragar outras situações da sua farmácia. Mas digamos que você tem aquele preço competitivo naquela marca e você tem uma marca que nem é tão conhecida. Uhum. Uma marca que não é a primeira linha. Vamos falar, uma marca conhecida, um Oral-B. Uma marca que o consumidor vai atrás. Mas você pode ter, por exemplo, uma marca de escova dental que ele talvez fique igual ou um pouquinho mais baixo o preço para o consumidor, porém que está deixando uma rentabilidade maior para o seu negócio. Perfeito. E aí, a exposição desse produto, a atratividade desse produto, a forma com que você vai trabalhar, é que você pode sim, o consumidor ele está apto muitas vezes a mudar no produto por preço, mas você deixa ele servir, mas dessa forma. Então, qual é o mix que você tem para compor isso? E vende. Uhum. Você tem que saber as marcas para trabalhar, mas vende. Marca própria poderia ser esse produto? Com certeza. A marca própria ela se enquadraria perfeitamente, né, no gerador de lucro. Quando a marca própria é produzida, criada de uma forma que ela tenha o pilar manter margem, porque vamos lá, você vai criar um produto para não ter margem, é melhor você vender o referência, ou aquilo que vende sozinho. Mas se você quer criar uma marca exclusiva para ela ter o significado de você ter um lucro melhor, a marca exclusiva, ela, com certeza, ela entra no gerador de lucro, que ela dá uma opção para o consumidor mais em conta, porém com a rentabilidade boa para o negócio. Perfeito. Gente, olha só, vocês podem estar participando, mandem mensagens ali no chat, alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Vinícius, que daí no final aqui a gente abre um espaço para perguntas, né? Eu faço a leitura aqui para que ele possa responder vocês aí também, tá? Então, fiquem bem à vontade em participar. Vini, seguindo aqui a nossa lista de perguntas, né?
E eu vejo que você fala muito sobre árvore mercadológica, muitas vezes nos eventos, né? E aí eu quero entender um pouco mais sobre curva ABC, né? Ou seja, curva BC aplicada na lucratividade do negócio. Então, assim, muitos usam, muitos não usam, né? Mas como usar a curva BC pensando na margem ou lucro, e não só no faturamento. Ou seja, não mirar só a venda, né? Mas ser mais estratégico. Sim, só uma pergunta interessante. O curva ABC ele nada mais é para determinar, né, quais são os produtos de maior giro dentro do negócio, sempre pensando em faturamento, unidades, né, e quais são os de faturamento médio, né, e aqueles que giram menos. Isso muitas vezes para proteger a cobertura de estoque, tá? Mas quando você faz essa analogia de, né, como trazer o ABC para o lucro, é que assim, nem sempre o produto de curva A é o que está deixando mais margem para o negócio. E falando no faturamento, né, a unidade vendida versus o lucro que está deixando, mas com a rentabilidade pequena. Muitas vezes o de curva B, ou até mesmo do C, mesmo vendendo menos, porém com a margem bruta mais rentável, ele pode ser que deixe mais margem do que aquele produto curva A. Tá? E isso funciona. Mas a questão é que a maioria dos donos de farmácia, né, os farmacistas em si, eles jogam para venda. Eles olham para aquilo que está girando, eu tenho que repor, mas ok, isso é bom, tem que olhar, ele garante o faturamento da sua loja, o fluxo de caixa rodando, mas quais são os produtos que às vezes não está no curva A, mas está no B, e ele está deixando margem para o seu negócio? É muito pouca gente entende isso, ou vai lá cruzar um curva B, mas às vezes a margem dele é A. Se ele fosse fazer um curva BC pela margem, provavelmente o de B, que vende menos, porém com margem melhor, ele vai deixar mais dinheiro. E aí entra a questão estratégica. O que eu estou fazendo para esse tipo de produto? De que forma que eu estou vendendo? De que forma que eu promociono? De que forma que eu exponho esse produto para o consumidor? Que tipo de encarte que eu estou utilizando para divulgar isso, para mostrar para ele, né? Porque você sabe. Então você tem que trabalhar isso melhor. E muito dono de farmácia olha para o ABC só para venda, 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 venda. E aí é onde entra a margem ilusória. Ele vende muito, mas não está tendo retorno. Então eu vendo e não tenho margem. Então não necessariamente produto que gira bastante ele vai dar resultado. Nem sempre. Mas ele é importante. Porque às vezes o que gira está garantindo o consumidor na sua loja. Então isso é importante. Mas o errado tá quando você só olha para isso, mas esquece de olhar para como trazer margem para o negócio. E o trazer margem no negócio é vender algo junto com aquele produto, né? Ou produtos que você tenha na loja que vão estar compondo para manter a cesta. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que às vezes eu só trabalho com curva A, mas a margem dele vai ser reduzida. E isso é perigoso. Por quê? Porque a cesta de compra que às vezes o consumidor ele vai atrás do curva A, mas ele quer comprar outros, ele não tem na loja. Então ele limita o faturamento, ele limita o lucro e ele limita o consumidor dentro da loja dele. Então hoje, nesse mercado competitivo, o consumidor acaba migrando porque ele vai achar uma cesta de compra melhor em outro concorrente, né? Em outra farmácia, no caso, para ele. Então ele tem que olhar para isso de uma forma mais estratégica, né? E saber trabalhar isso bem dentro da loja. Então o ABC para faturamento, ok. Mas possivelmente o produto que deixa mais margem não é o de maior giro. E ele tem que saber disso. Opa, ficou um ponto bacana aí. E, bom, você falou agora, né, como a gente fazia um pouquinho desse equilíbrio, né? Porque muitas vezes quando a gente compra demais, aí trava o caixa, né? Então, muitas vezes o produto que a gente investe muito trava o caixa. Como é que a gente trabalha isso no negócio? Porque vamos lá, às vezes tu coloca o produto, não vendeu, não teve rotatividade do produto, aí trava o caixa ali porque faltou dinheiro para investir em novos produtos. Fala um pouquinho mais sobre giro versus margem aí. Até porque se o dono de farmácia, o independente, ele está pensando em quê? Ser bem racional em termos de um estoque enxuto, para que ele possa vender, que nem ele falou assim, girar mais, poder ter o dinheiro ali para poder investir em novos produtos, né? Ou reinvestir naqueles. Exatamente, isso é bacana. A questão do ABC, quando a gente fala, ela é justamente para você controlar o giro de estoque. E por incrível que pareça, quanto maior o giro, menor vai ser os dias de estoque daquele produto. Porque como ele gira bastante, você tem um controle de estoque mais apurado. Você consegue, por exemplo, ele vende em média 100 por mês. Então, se você tiver 50, você tem 15 dias de estoque. E ele mantém essa venda. E o produto de baixo giro, geralmente, ele tem uma volatilidade, ele sobe e desce mais rápido, né? Mas, Vinícius, aí o curva B é o que dá mais margem, mas o curva B ele tem essa disparidade de faturamento. O que eu faço? Geralmente, o produto de curva A, você pode trabalhar com menos dias de estoque
e ao mesmo tempo você para investir no curva B. Entendi. E aí fecha um pouco mais a conta, né? Mas por que o B? Porque o B, como ele gira menos, você tem a necessidade de ter mais dias de estoque. Então, vamos dizer assim, Vinícius, então, eu vendo 100 mil lá de produto curva A e posso ter 15 dias. Eu posso, né, ter para 50 mil de venda ali, médio por mês. E no caso B, eu posso ter 30? Sim. Porque na hora que você for dosar, esse 15 dias está ajudando você a investir mais nesse outro estoque. Então, consequentemente, você está investindo mais num produto que te dá mais margem. Você tem que defender um pouco mais os dias de estoque desse produto, porque ele é um produto que ele não vai ter essa frequência de venda, e você consegue sim manter uma compra, né, uma frequência de compra bacana para manter esse estoque de giro sem faltar também. Então você dosa e curva reduzindo ele, investindo mais no produto que dá mais margem. Então isso funciona bem, e um curva ABC aplicado, ele é exatamente para você controlar isso da melhor forma. Maravilha. E se você pudesse trazer exemplos assim, de o que difere de uma compra boa e uma compra ruim, né, para o negócio. Vamos lá, compra boa e compra ruim. Compra ruim é fácil, né? Compra ruim, mais ou menos. Né? A compra ruim ela pode ser feita, por exemplo, quando você compra um produto, uma quantidade muito grande, né? Então você comprou para vender num período e não vende, então isso gerou um excesso, é dinheiro parado. Bastante, né? E aí depois você vai ter que controlar o seu estoque de uma forma para não deixar isso... Isso quando você vê, né? Porque se você não vê, a surpresa vem lá na frente. Mas a compra ruim se torna quando você compra para vender num período e você não vende, né? Ela pode ser também considerada quando você compra um produto pensando na venda, na margem, e por falta, às vezes, de informação ou de validação, né, de uma análise melhor, você, quando coloca o produto no PDV, o mercado está vendendo mais barato, você passa a perder dinheiro ou deixa de ganhar aquilo que você achou, né? Então isso é ruim também. A compra boa é aquela que você acerta, né, que você compra no giro certo, que você tem margem, mas eu colocaria mais uma ainda. Eu colocaria a compra estratégica, né? Porque a compra boa é aquela feijão com arroz. É aquela que você tem que garantir o menor preço, fazer a melhor negociação sempre, manter uma compra com um giro adequado, né? Tem que fugir um pouco de comprar excesso de estoque ou para muitos dias, mas a compra estratégica... Sem ter ruptura e sem ter excesso. Exatamente. Essa é feijão com arroz. Você não precisa estar penalizando um lado ou o outro, entendeu? Você tem que controlar o seu negócio. Mas a compra estratégica é aquela que você cria a sua estratégia. É aquela que você identifica uma oportunidade dentro do seu negócio, deslumbra uma ação que você vai conseguir chegar naquilo que você precisa, né? E você vai atrás do vendedor. Isso a gente tem que inverter. O comprador de hoje, o dono de farmácia, muitas vezes ele fica ali no balcão e ele fica esperando o vendedor ir até ele. Isso funciona? É o feijão com arroz, gente. É o dia a dia nosso e precisa ser bem feito. Ele não pode ter a compra ruim. Essa é a compra boa. Mas o estratégico é onde você vai entender onde você pode melhorar e vai chamar o vendedor para você comprar. Para você chegar com uma estratégia e saber o que você quer. Então, isso inverte muita coisa e o vendedor adora isso. Porque para ele, muitas vezes, ele não entende do seu negócio. E ele vai te ajudar. Ele vai criar uma solução junto com você, mas você está sabendo o que você quer. Então, essa compra, ela sai do feijão com arroz e ela vai para ganhar mercado. Você vai chegar numa conclusão que você vai chegar para um produto que você quer ganhar o mercado, você quer vender mais. E isso é a melhor compra. É aquela que você sai do passivo e passa a ser um cara mais ativo na compra. Legal. E você falou um ponto interessante ali, né? De ir atrás, de olhar o mercado, de ver as oportunidades. Onde é que o dono de farmácia pode olhar para isso? Onde é que ele busca isso? Porque muitas vezes ele está ali no meio dos tubarões, né? Sim. E olha as grandes redes, e cada vez estão crescendo mais, aí tem grandes associações, enfim. E como é que ele vê essa oportunidade? Né? Porque isso não está ali na frente dele. Né? A gente vai falando aqui, a gente acaba tendo já um sistema, RP, informação. Mas isso, a maioria das farmácias hoje, né, ela pode buscar isso em associações, em licenciamentos, né, ela vinculando a isso, ela vai ter sim acesso a ferramentas de mercado. Então, posso falar aqui Closap, Arquivia, são informações, hoje o Scantec está vindo muito forte, são quem mede o mercado e vai te dar informação, muitas vezes da região que você atua, onde você vai conseguir fazer essas leituras, né, você consegue. Né, saindo um pouco de mercado também, um bom RP. Né? Quando a gente fala, Vinícius, curva ABC, o meu sistema não tem isso, eu não sei se tem. Olha, a maioria dos RPs, ele tem sim curva ABC. Precisa entender como ele é classificado, para ter uma boa orientação ali, uma boa certeza de que a forma com que ele está cadastrado está ok, mas os RPs te dão isso também. Então, você pode ter uma boa gestão, né? Mas eu sei que isso tem que ser automatizado. Mas hoje a gente consegue sim, o independente consegue, principalmente quando ele afilia-se
a um associado, a um licenciamento, ele vai ter informação de mercado. Então, para poder tomar a melhor decisão e poder criar estratégias, você fazer uma compra estratégica, precisa ter essa informação de mercado, daí você sabe o que o concorrente está vendendo, até para ser um pouco mais assertivo. Exatamente. Boa pergunta, né? Eu acabo falando da compra estratégica e esqueço sempre de falar isso daí. A compra estratégica, exatamente. Eu estou lá, digamos que eu fiz uma análise de mercado. E eu identifiquei que o departamento capilar meu é fraco. O meu share na região, enquanto eu tenho lá 10% de share, o capilar está com 2%. Eu consigo ver no mercado quais são as minhas oportunidades. O que o mercado está vendendo que eu não vendo? Então, a partir desse momento que eu identifico quais são os produtos, qual é o fabricante, aí o jogo vira. Então, isso, por mais que seja uma fraqueza minha, eu posso transformar numa oportunidade de venda. Eu posso vender mais. Então, eu sabendo o que eu vou pegar isso daqui e vou atrás do vendedor e vamos ali colocar um esforço em cima para eu poder vender mais. Perfeito. Indo para aqui para mais uma pergunta, quais são os erros críticos no setor de compras, né? E principalmente assim, os 3 erros que a farmácia independente comete na hora de comprar. Se pudesse citar 3 erros assim Coisas que eu vejo, né? Às vezes a gente participa de ações, de eventos, feiras, principalmente, né? A primeira questão é compra por impulso, né? Eu particularmente, né, atuo também frente a um setor de compras. Eu prezo muito isso para os meus compradores, né? Comprar por impulso, na empolgação, isso não dá para ser. A gente não pode errar. O varejo ele é complicado, nossas margens são reduzidas, o custo é alto, então, e no varejo isso é muito comum. A compra por impulso, ela te segura. Então, você tem que saber o que você está comprando. Então, assim, o que é a compra por impulso? Gente, compra na empolgação, né? Sem analisar dados, sem ver, né? Na pressão, num evento. Então, tem que tomar cuidado. Vem o vendedor ali, está dizendo que está todo mundo vendendo, o produto é maravilhoso, está sendo lançado no mercado. Exatamente. Aí você olha lá no mercado, ninguém está comprando ainda. Perfeito, né? Eu não é que não precisa comprar na feira, né? Às vezes fala, pô, mas não, mas na feira você tem que estar lá da mesma forma que você compra no seu negócio. Você está com o seu computador, você tem os seus dados, você validar para evitar a compra excessiva, gente. Isso é um dos principais ofensores que complicam o dono de farmácia, estoque elevado. E a compra por impulso, ele é um problema, tá? Isso complica. Perfeito. E o que mais, Vini? O que mais, assim, se você pudesse trazer para nós, você falou que a compra por impulso é o principal, sim, né? Além da compra por impulso, é a compra excessiva. Por mais que você esteja comprando por dias de estoque a mais, precisa. Será que é o momento de você colocar mais estoque, colocar 90, 120 dias? É muito comum isso ainda no independente. Ah, Vinícius, mas eu preciso fazer uma compra dessa, porque senão eu não consigo condição. Será que não tem outra forma? Você comprar muito mais de um produto, ele também vai te segurar o dinheiro no caixa. Ah, Vinícius, mas eu consegui uma boa negociação com prazo esticado. Ah, ok. Mas aí entra a curva ABC. O produto que você está comprando para mais dias de estoque, você tem certeza que é um curva AB? Será que se você comprar um CD, isso não pode te pressionar lá na frente? E esse estoque não girar na mesma velocidade que foi seu prazo? Agora, se você conseguir um prazo bacana, você tem certeza que é um produto de curva A, você sabe que esse produto vai girar, você não vai complicar seu fluxo de caixa. Mas tem que tomar com excesso. É muito comum também se empolgar, comprar mais, mas eu estou fazendo uma condição boa, mas às vezes o prazo não é suficiente. A empolgação e esse impulso aí realmente detona muitos, né? Exato. E vamos lá. Estrutura ideal do setor de compras, né? Então, se você tivesse que montar do zero o setor de compras, assim, uma farmácia, quais os processos, rotinas, controles seriam obrigatórios? Muita gente pergunta isso para mim. Vinícius, estou começando, o que você acha que preciso melhorar? Estou querendo crescer, não sei o que eu preciso. Mas assim, gente, se eu hoje pegasse um setor de compras do zero, uma farmácia pequena, né, o que eu ia precisar, independente se é grande ou pequeno? Primeiro, automatização. Eu preciso de um bom RP. Não tem como fugir disso. O independente, ele é o que mais trabalha na farmácia. Ele acaba fazendo tudo. Então, se você não tiver um RP que te dê um suporte, você não vai fazer isso. Uma boa mercadológica desde o início. Isso facilita o dia a dia do dono de farmácia. E é uma falha grande do mercado. É lógico, às vezes falta um pouco mais de auxílio, de conhecimento, mas é importante correr atrás disso, tá? Agenda de compras, né? Não adianta comprar quando o vendedor vai na loja, não adianta comprar quando der tempo, você tem que ter uma agenda de compra. Por que agenda de compra, gente? A agenda de compra vai fazer você dividir o seu tempo,
comprar com tranquilidade, né? Não passar dos dias e controlar os dias de estoque. Ah, como assim? Eu compro de 15 em 15 dias. Qual é o parâmetro de estoque para eu comprar de 15 em 15? Se você comprou por um período X, 15 dias, né, com uma sobrinha lá com estoque de segurança, daqui 15 dias você tem que ver de novo. E você não respeitou a sua agenda. Você respeitou, passou para 21 dias. Vai faltar mercadoria na loja. Então, a agenda de compras ela é primordial. Então, e os indicadores? Né? E o indicador feijão com arroz, gente, que não pode faltar por um comprador, é o indicador de falta. Ele é feijão com arroz. Também conheço muita gente que acha que tem produtos que ele não precisa repor. Ah, isso é perfumaria. Gente, se você está vendendo, se ele tem histórico de venda, você vai deixar de comprar, algum consumidor que está comprando aquele produto não vai encontrar ele quando for buscar e você pode ser que perca esse consumidor também. Beleza. Começou aqui umas perguntas aqui, tá, Vini? Algumas delas até faz bem sentido do que a gente está falando aqui. Olha só, estamos ultimamente utilizando inteligência artificial para nos dar um norte, pois perdemos o controle das compras e recebimento dos fiados. Estamos em uma cidade pequena. Isso é válido? Ela nos ensina que a margem ideal para a farmácia ser boa tem que ser acima de 35%, 35,5%. A margem de lucro real, isso é verdade? Olha, não existe a margem. Existe a margem ruim, né? Mas a ideal, ela, quanto maior, melhor vai ser. Mas quando me perguntam qual seria uma margem satisfatória para gerir um negócio, para ele dar lucro, eu sempre falo que é 35. É o CMV de 65. 35, né? Eu acredito que ele vai deixar uma margem bacana para pagar os custos e sobrar um bom valor final. Se todo o processo for bem gerido, tá, gente? Não adianta ter margem e o processo ser mal gerido, ter funcionário demais, alto custo. Isso não adianta. Né? E falou sobre fiado, né? Fiado. Então, veio isso no meio daqui, né? Me perguntaram isso num evento que eu participei agora, e teve essa mesma pergunta, que eu vejo que não é tão incomum assim, muita gente tem. A melhor resposta para isso é que não tem mais como vender fiado. Tá? Precisa tirar de uma vez? Não tem como muitas vezes. Mas a ideia é um plano de ação para você ir tirando isso. Né? Todas as farmácias que a gente acaba auxiliando, ajudando, o ecossistema que a gente está aqui, todos eles tiveram sucesso tirando o fiado. Eu falo zerou? Não, alguns não zerou, mas ele limitou o acesso e não perdeu o cliente. Um ou outro teve um problema, mas ele retornou. Quem tem ainda, fala, eu coloco 15% acima. Gente, não vai adiantar. Na hora que se um concorrente abrir onde você está, ele não vai vender fiado e ele vai vender mais que você. Então, tem que mudar o jogo. Então, aos poucos, tem que tentar tirar isso. O fiado não é uma jogada que vai perpetuar o negócio. Pelo contrário, está sumindo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, plano de ação para tirar o fiado e como compor isso de uma forma. Ele vai sair da sua farmácia muitas vezes, onde você está vendendo fiado, ele vai comprar com cartão, quando ele estiver mais barato. Então, não dá, né? E a gente conhece muita gente que trabalha com fiado e não ia para frente. A hora que mudou, ele começou a ir para frente. Maravilha. Respondendo uma perguntinha aqui, para depois a gente colocar as outras na sequência. Aqui me mandou assim, de que maneira você controla os dias de estocagem desses itens de curva C e D? Tem dias padrão? E o que fazer quando o item fica mais de 180 dias sem giro? Legal. Ó, bacana essa pergunta. Não digo que tem um padrão, né? O que o Vinícius sugere, como que a gente pode trabalhar? A partir do momento que você tem curva ABC bem definido, você pode sim definir os dias de cobertura para cada curva. Quando a gente fala de um curva C, tudo depende da forma com que você parametrizou ele, né? Porque o ABC ele depende de como cada um faz. Mas hoje a gente trabalha entre 45 e 60 dias para o curva C. No nosso negócio, um curva C, para tentar exemplificar, não é o produto que vende todo mês. Então, por exemplo, se ele vende uma vez a cada 2 meses, se você considerar a média de venda desse produto, vai ser 0,5. Então, se você tiver uma unidade para um produto que é 0,5, o seu estoque já é 60 dias. Então, tudo depende da forma que você vai parametrizar. Mas, curva C e D, eu nunca vou flutuar acima de 90, 120, máximo 150 dias. Vinícius, não entendi, ficou confuso. Curva C, gente, máximo 90 dias.
curva D, máximo 150. Ideal para curva D, 120. E se conseguir trabalhar entre 70 e 80 para curva C, tá excelente também. E aonde vai dosar essa cobertura alta, gente? No A, que muitas vezes você consegue trabalhar com 20, 25 dias. O que precisa fazer para manter dias de estoque assim? Frequência. Quanto menos vezes você compra no mês, mais estoque você vai ter que ter. Quanto mais vezes você compra no mês, menos estoque você tem. Então, você consegue diluir. E outra coisa, o ponto positivo é você comprar com frequência. Você minimiza o índice de falta. Porque hoje você pode comprar um curva C, que chega amanhã na loja. Se amanhã vender, será que daqui 15 dias só que você vai comprar esse produto? Vai ficar 15 dias em falta? Então, se você consegue aumentar a frequência, você diminui o índice de falta sem necessidade de estoque tão alto. Mas no dia a dia, 70, 80 dias para a curva C e 120, 150 dias para a curva B. E aí, Vini, você falou do estoque e falou da venda, né? Então, por exemplo, assim, se uma loja vende, estou chutando aqui, tá? Que a gente está falando muito de farmácia independente, claro, tem outras redes, tem outros donos de farmácia que podem ter um faturamento maior e daqui a pouco faz uma conta mais simples, mas para a gente ter uma ideia, né? Se eu tenho uma loja, sou dono de farmácia, e a minha loja fatura 100 mil, o que eu preciso ter de estoque para eu poder ter esse 100 mil, né, de faturamento? Olha, essa é uma pergunta interessante, muita gente pergunta também, né? O faturamento de 100 mil, relativamente, é um faturamento, vamos dizer, baixo. Tá? Ele está na média ali do independente, que hoje o mercado é em torno de 90 mil, aquele que não está associado a nenhuma bandeira. E, por incrível que pareça, quanto menos você fatura, mais a necessidade de dias de estoque. Então, hoje 100 mil, vamos falar aí, gente, 100 mil com 65 de CMV, né? 65 mil é o que vale o custo desses 100 mil. No mínimo, aí você vai ter de 80 a 90 dias de estoque. Então, você pode aí acrescentar 65, 130, você vai ter uns 200 mil de estoque para não ter surpresas com muita falta. Essa é uma verdade. Vinícius, mas eu vendo só 100 mil. Vamos aumentar esse faturamento. Quanto mais você aumenta o faturamento, menor vai ser a sua necessidade de estoque pelo giro. Você vai ter que ter mais estoque nominal, mas você vai diminuir os dias de estoque. Então, é uma dor que o independente passa, e isso é um problema, né? Mas é necessário. Você não consegue trabalhar com estoque muito pequeno, né, com a necessidade do dia do consumidor. Porque hoje não é uma... Hoje você pega as médias redes aí com 340 mil, algumas redes com 500, ou as grandes redes com 1 milhão, você entende a diferença que é um mix na loja. Então, um faturamento baixo desse, gente, infelizmente, nós vamos ter que ir em torno de 80, 90 dias e pode ter surpresa de algumas faltas também. É mais difícil de controlar. Entendi. E assim, quando a gente fala, por exemplo, para estruturar, né? Estruturar a da margem, da venda, da lucratividade, quais são os principais indicadores, né? Acho que você falou do setor de compras, né? Os indicadores, mas para que a gente possa performar e daqui a pouco olhar para a venda e ver as oportunidades do mercado. Porque hoje também você fala muito de inteligência de mercado, né? Você faz essa análise, traz para dentro do negócio. Quais são os indicadores que você busca sempre no dia a dia e está sempre de olho e sempre tomando decisão? Eu quero só colocar um adendo na última fala que eu falei sobre os dias de estoque. Vinícius, mas é muita coisa, não tem como. Olha, se você quer crescer, você precisa ter de 80 a 90 dias. Se você não tiver, vou ser bem sincero, vai travar o negócio. Você vai continuar vendendo 100 mil, 100 mil, 100 mil, mas vai ser muito difícil você andar para frente e crescer o seu faturamento, tá? Então é importante falar isso. Então, requer um investimento um pouco maior, sim, 80, 90 para o faturamento 100, mas é o que vai fazer o seu faturamento sair de 100 para 110, 120, 130. Então, é necessário para crescer, senão não cresce. A gente já está chegando para o final da nossa live, até eu pensei que a gente estava antes da metade, né? Porque é bastante conteúdo e acho que tem muita coisa para a gente aprender aqui, né? Principalmente falando do setor de compras, que é bem complexo. Eu vejo que é o coração do negócio, onde vê a lucratividade, olha para o faturamento, também tem muita estratégia, principalmente na parte de organizar, né? Já que a gente fala em rede, mas também na farmácia independente. Mas, Vini, assim, se você chegasse numa loja, fatura 80 mil, né? E tivesse que fazer um plano de ação de 30 dias para aumentar a lucratividade do negócio. Diz para nós aí o que você faria. 80 mil reais? 80 mil reais. Uma coisa que eu já... Não é 80 milhões. Digamos que essa loja esteja com ponto bom, farmácia bonita, né? Esteja tudo ok. Vamos falando de compra, gente, sortimento. Sortimento. Então, o que eu faria?
tá, gente? A primeira coisa é ter uma árvore mercadológica. Eu volto sempre nesse cenário. A árvore mercadológica, ela agiliza a vida do dono de farmácia, do gerente de compras, do comprador, tá? Então, eu iria aproveitar que ela fatura pouco, deve ter pouco mix, eu já ia adaptar rapidamente a estratégia e essa árvore mercadológica, tá? Eu ia definir os indicadores principais, que é o feijão com arroz, né? Então, um comprador ele tem que ter venda, ele tem que ter o índice de falta, olhar todo dia, gente, não pode deixar faltar o que você vende. Não pode deixar faltar o que você vende, tá? CMV margem, né? É você saber, porque o comprador é responsável por isso. Eu colocaria vencido para o comprador, tá? Eu já falei de venda também, o comprador tem que ter venda. O comprador de hoje, ele não pode só repor mercadoria, ele tem que vender. Então, a compra estratégica se torna quando ele está vendendo, tá? Está vendendo. Cobertura, vencido, falta, venda, o CMV, e faltou algum, gente. Margem bruta, de 6. repente? Margem bruta, CMV e a cobertura. E a cobertura. Que é o que vai controlar o seu compras versus venda, né? Porque não tem como você comprar em excesso e deixar dinheiro parado. Então, esses seriam os principais indicadores e o sortimento. Eu, com certeza, eu iria atrás de uma ferramenta de mercado, eu iria me associar a qualquer associação. É lógico que antes de eu me associar, eu ia questionar se tem uma das ferramentas de mercado, seja Close-Up, Aquiles, Campex, porque é por lá que eu ia me basear. E, com certeza, o aumento de sortimento seria necessário para eu sair desse faturamento de 80 mil. E com certeza iria sair. Perfeito. Lê mais uma perguntinha aqui do pessoal que mandou no chat. Depois a gente já vai para a pergunta de encerramento ali, a parte final. Muitas vezes o dono de farmácia costuma olhar somente a margem percentual e esquece de olhar a margem nominal. Como encontrar esse equilíbrio no negócio? Isso é super legal. E a maioria olha para percentual ainda, tá? Eu vou te dar um exemplo, uma historinha que eu gosto de falar. Gente, vamos falar de antigripal agora. A gente sempre vendeu muito antigripal, né? Entre similar, os de marca, né, das grandes marcas ou não, enfim, os similares, todos eles. E a gente ganhou muito dinheiro com antigripal. Ele sempre foi, mas quando a gente pagava baratinho. E hoje, o que a gente olha muito? Qual é o antigripal que deixa mais margem? Porém, nominal. Geralmente, o que deixa mais margem nominal, gente, não é o que deixa mais margem percentual. Por quê? Tem antigripal hoje no mercado de R$ 9,90, tem hoje no mercado de R$ 19,90 e tem antigripal de R$ 39,90 na mídia. O da mídia provavelmente está te deixando 28%, 30% de margem. Porém, quando aplicado sobre os R$ 39,90, com certeza é o que vai deixar mais dinheiro no seu negócio. Então, é uma ótica que o dono de farmácia tem que começar a olhar. E detalhe, ele tem que vender 4 antigripal baratos para vender um de valor agregado maior. E aquele de agregado maior vai deixar mais margem do que os menores. Provavelmente ele vai deixar 2, 3 vezes mais dinheiro. Então, tem que olhar muito para isso. Eu dei um exemplo, gente, mas estou falando de vários. Então, assim, a margem nominal ela deve ser assistida, porque muitas vezes você não tem a pegar o percentual, mas é o que deixa mais dinheiro no caixa. E é isso que paga a conta, não é percentual. Perfeito. É uma boa resposta aí para quem escreveu aqui para a gente. Eu não consegui ver aqui quem mandou aqui, né? Olha só, velho. Pediram para repetir os indicadores dos compradores. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Acho que é legal. Vamos lá. Uma engasgada aqui na hora, né? Mas vamos lá, é venda, tá? Indicador de falta. Indicador de falta, esse tem que olhar diariamente. Daqui o comprador chega na farmácia, tem que olhar. Quando você fala indicador de falta, é olhar o falteiro, tirar relatório, ter uma previsibilidade de falta. Quando eu falo de falta, é que a gente tem o RP aqui, mas o RP, geralmente, ele tem lá um controle do que ele disse que está faltando na loja. E é o que você vende. Esse é aquele que o RP fala assim, você vende e não tem. Tem média e não tem. Esse é o que você não pode deixar faltar. E que meta que você daria para esse indicador de falta, Vini? Só para a gente, já que está falando muito de falta. Depende de RP para RP, né? Mas é em torno de 8%, 7%, né? Legal. E acima disso já começa a ficar, principalmente para medicamento, que é o principal negócio da farmácia, tá? Mas até para concluir ali, ó, venda, margem, né, bruta / CMV, cobertura de estoque, vencidos, tá? Vencido, tá dando branco. Venda, falta, cobertura, margem bruta, vencidos e o compras versus venda.
O compras versus venda é aquilo que você está comprando versus o que você está vendendo. Isso é importantíssimo para controlar, junto com o giro e o fluxo de caixa. Esse é o principal indicador que ele precisa andar junto. Vinícius, como assim? Gente, estou vendendo bem, eu posso comprar mais. A venda caiu dentro do mês, gente, você tem que segurar a compra, baixar os dias de estoque, porque senão lá na frente vai faltar dinheiro. Aonde isso mais acontece, gente? Outubro, novembro, dezembro, vendi muito. O que acontece em janeiro, fevereiro? Cai. Os RPs vai pedir para você comprar pela média dos últimos meses. Se você comprar pela média de outubro, novembro, dezembro, o que vai faltar? Vai faltar dinheiro em fevereiro para pagar a conta. Ou seja, você tem que derrubar a sua compra na mesma velocidade que a venda está caindo. Então, o compras versus venda faz você enxergar isso dentro do mês. Então, você já sabe que vai vender menos, ou seja, você já tem que ter um critério de compra com dias de estoque reduzido para proteger e você não engargalar o seu fluxo de caixa. E um bom planejamento te ajuda também para que você não tome esse susto, né? Exatamente. Porque se você é dono de negócio e tem os compradores, eles estão só olhando para o dia a dia ali, vai chegar final de dezembro, janeiro, vai estourar tudo. Vai estourar tudo. Você tem que controlar, porque senão a surpresa é grande. E, infelizmente, a média do mercado é que os independentes chegam em janeiro, fevereiro, segura tudo. E aí é onde ele perde mais venda, porque ele segura até o que não precisa. Perfeito. Vamos para a pergunta final aqui, então. Qual que é a decisão mais difícil, mas necessária, que o dono de farmácia precisa tomar para realmente melhorar a margem do seu negócio? Olha, olhando para compras, que é o que a gente está falando hoje aqui, gente, é bloquear produto. Fica uma pergunta e para que todo mundo reflita nisso daí. Eu bloqueio o produto na mesma velocidade que eu compro, que eu coloco o lançamento? Interessante. Qual é a minha periodicidade de medir o meu mix? O mix que não está girando. Né? Se você tiver uma ferramenta de mercado, será que o mercado está vendendo? O mercado não vende, eu não vendo, gente? Corta fora. Talvez eu fiquei refletindo muito quando eu pensei nisso daí, mas é a forma mais difícil. Quase ninguém olha para a retirada de mix na mesma velocidade que ele coloca. E isso é um dos grandes problemas. A caixinha do excesso vai enchendo, o seu dinheiro que está para investir em produto está ficando parado, e em algum momento esse produto vai vencer e vai tirar dinheiro final, lucro seu. Então, tem que olhar para o excesso, para avaliação de mix, gerenciamento de categoria. De alguma forma, você tem que saber o que você está tirando, o que está deixando de vender. E, gente, a maioria só coloca e ainda fica com medo. Se eu tirar, vai vender. Se eu tirar, vai ficar feio. Mas calma aí, vai estar vendendo? Se não está vendendo, tem que tirar. Está vendendo, está né? dando resultado. Exatamente. E você pode cruzar isso daí com ferramenta de mercado. Por isso que é importante. Quem hoje não tem ferramenta de mercado, gente, ele vai só no feeling. E uma hora você não vai aguentar. O mercado está atua com inteligência, os grandes redes avançam com isso. A diferença de sortimento, de faturamento deles, é porque eles têm informação na mão. E o independente pode ter. Perfeito, legal. Gente, a gente está vindo para o nosso encerramento, né? Estamos aí quase uma hora já da nossa live. Pô, muito bacana aí o que o Vini trouxe para nós, muito conhecimento. E importantíssimo para o negócio, né? Porque a compra, eu vejo que é estratégico, é delicado, é sensível, mas traz muito resultado quando tem a mão na massa, tem os bons olhares ali, né? E tem ação, né? Vini, só com uma mensagem final, né? Hoje você tem um setor de compras na mão, fala um pouquinho do teu setor de compras, né? Traz um pouquinho do teu dia a dia também aí, e já para a gente ir se despedindo do pessoal, só informando que eu não informei no início, essa live está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada no YouTube para todo mundo poder salvar ela e olhar nos detalhes, né? Para quem passou um pouquinho e não anotou tudo, tá? Então, Vini, por favor, fica bem à vontade aí. O que eu posso dizer é o seguinte, gente, o departamento de compras, como qualquer departamento, ele tem suas dificuldades, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Aqui, para mim, é um desafio também. Hoje eu tenho 6 compradores, né? Divido eles todos por setores, mas eu acredito que o desafio que vocês enfrentam aí de compra, de controle, de fluxo de caixa, de estar segurando sempre, é o mesmo. É um desafio de achar comprador, não é difícil, mas o que eu faço aqui, gente, é insistir, né, no comprador, usando essas métricas que eu passei, o comprador que sai de estar simplesmente sentado no balcão, na cadeira dele de compra, fazendo feijão com arroz, que bem feito é importante, mas ele passa a ser comprador com atitude. O comprador de hoje, ele tem que vender.
ele tem que ser o melhor vendedor da sua farmácia. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele vai comprar pensando na venda. As suas compras vão melhorar, o seu negócio vai vender mais, e você vai sair desse vício simplesmente de ficar esperando e comprando a mesmice. Então, para crescer em faturamento, você tem que pensar diferente. E aí os compradores, eles podem ter uma atividade muito grande, e é isso que eu venho treinando os meus aqui. Eu tenho compradores de níveis iniciais até os mais experientes, né? E eu trabalho isso com todos eles. Então, é uma dinâmica e vem dando muito certo. Maravilha. Vini, muito obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E sabe que o dia